Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos nos encomendar a Deus para que o Espírito Santo nos ilumine, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixem aí o seu like, o seu comentário, para que nós possamos atingir o maior número possível de pessoas, porque o nosso povo precisa de conhecimento, precisa de esclarecimento sobre a doutrina cristã, a doutrina católica, ok? Então, gente, meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica, e eu peço a vocês que me ajudem a divulgar este canal, ok? Gente, vamos à nossa aula do Catecismo da Igreja Católica de hoje, tá? Eu gostaria que vocês abrissem o Catecismo, tá? Na página 430, do Catecismo. Nós paramos no parágrafo 1568. Então hoje nós vamos estudar o parágrafo 1569. O título é A Ordenação dos Diáconos para o Serviço da Igreja, ok? Então nós estamos estudando, com a graça de Deus, os 7 sacramentos. E já estamos nos aproximando do final, na reta final desse estudo. Já estudamos 5 sacramentos, agora estamos já terminando o sacramento da ordem, e depois vai faltar só o sacramento do matrimônio, ok? É o que a igreja chama de sacramento de serviço, serviço a Deus e à igreja. Então, o homem, tá? A mulher, ela não pode receber a ordenação, como diz o Papa João Paulo II. Então, o homem, ele pode escolher entre o sacerdócio e o matrimônio. A mulher não, a mulher só pode optar pelo matrimônio também, se ela não quiser se casar, não é obrigada, mas em termos de sacramento, a mulher só pode escolher o matrimônio, ok? As irmãs, por exemplo, as freiras, elas fazem voto de castidade, pobreza, obediência, mas não recebem um sacramento como os sacerdotes, ok? Já o homem não. O homem ele pode escolher entre o matrimônio e o sacerdócio, se ele tiver vocação. Se ele escolher o sacerdócio, são 3 graus, tá? E nós já estudamos 2. Eu comecei de cima para baixo. O primeiro foi os bispos, que são sucessores dos apóstolos. Na aula passada nós estudamos os padres, os sacerdotes, que a Bíblia chama de presbíteros. E hoje nós vamos para o grau, o primeiro grau, tá, de baixo para cima, e o terceiro grau de cima para baixo, que é o diaconato. Tá? Então o homem ele pode ser ou bispo,
ou sacerdote ou diácono. Claro que vai depender da igreja aceitar todos esses. Por exemplo, para ser um diácono, o bispo tem que aceitar, ordenar o diácono, porque quem ordena o diácono e o padre é o bispo. Então o bispo tem que aceitar, ordenar o diácono, ok? Até isso, o Concílio Vaticano II foi uma maravilha. Tá? O Concílio Vaticano II foi o último concílio da igreja. Ele foi uma bênção. Por quê? Aonde está na Bíblia a questão do diácono? Está lá em Atos capítulo 6. Se você ler Atos dos Apóstolos capítulo 6, você vai ver que na igreja primitiva tinha diácono. Tá? Só que depois o diaconato foi desaparecendo na igreja. Os padres foram tomando conta, os bispos, e praticamente sumiu os diáconos. Você quase não vê diácono, né, até o Concílio Vaticano II. Então a igreja, depois do Concílio Vaticano II, novamente, vamos dizer assim, foi vamos dizer, floresceu de novo a ordenação dos diáconos casados, né, é o que a igreja chama de diáconos permanentes, ok? São dois tipos de diaconato, o diácono permanente e o diácono transitório. Tá? O transitório é aquele que depois vai ser padre, ele vai ser ordenado diácono por um tempo, depois ele vai ser padre. Então, ele não se casa, ele é celibatário. Agora, o permanente é aquele que só vai ser diácono, aí ele pode se casar. Nós vamos explicar sobre isso daqui a pouco. Antes de entrar no catecismo em si, eu quero mandar um abraço para todos os diáconos que me prestigiam. Eu tenho muitos amigos diáconos, muitos. Eu trabalho, graças a Deus, com vários, né? São meus amigos. Né? Eu tenho o diácono Francelino, que hoje está lá em Santa Catarina, né? Que muito tempo trabalhou aqui na Matriz São José do Avaí, via muitas vezes na minha casa. Então, eu tenho muito carinho por ele. Diácono Carlos, que trabalhei com ele muitos anos na igreja Santa Rita, ele e a esposa dele, a Luciana, muitos anos trabalhamos juntos aqui na Matriz, depois lá na Santa Rita. Também já veio aqui até na minha casa também, já fui na casa dele. É um diácono também que eu tenho muito carinho, né? Fizemos vários trabalhos juntos. O diácono Renato, que fala que assiste as minhas lives aqui da Matriz São José do Avaí também, tenho muito carinho por ele. Fizemos teologia juntos, olha que bênção. Eu pude fazer teologia com o diácono Renato, então tenho muito carinho também pelo diácono Renato. E são muitos, eu conheço outros também, mas agora de cabeça assim, pode até faltar algum. Diácono Sérgio, lá de Porciúncula, que também fez teologia comigo, né? Então quero mandar um grande abraço aí, se ele estiver me escutando, que eu peço sempre para eles me auxiliarem aí, assistirem aos meus vídeos, puxar minha orelha se eu falar alguma coisa errada. Então eu quero mandar um grande abraço aí para todos os diáconos que são meus amigos e todos os diáconos de uma forma geral da Santa Igreja, ok? Então, gente, vamos estudar, vamos ver o que o catecismo diz sobre os diáconos, e aí a gente vai conversando sobre essa ordenação sobre os diáconos, tá bom? Vamos lá. Então, o parágrafo 1569 do nosso catecismo diz assim: no grau inferior da hierarquia encontra-se os diáconos. São-lhes impostas as mãos. Então, o mesmo que o bispo faz com o padre, ele faz com o diácono. Então, para ser ordenado, tem que impor as mãos, que isso também é bíblico. Não é? Os apóstolos faziam isso. São Paulo fez isso ordenando lá os presbíteros, né? Então o bispo ele tem que impor as mãos. O que significa isso? Poder sagrado. Então o diácono ele passa também a pertencer à hierarquia da Igreja Católica, ok? Coisa que nós leigos não somos. Nós não fazemos parte da hierarquia da igreja, já o diácono faz, ok? Não para o sacerdócio, mas para o serviço. Então, o diaconato, diz a Lumen Gentium, o documento do Concílio Vaticano II, é para o serviço da igreja, ok? É para servir a igreja. Então, o diácono também, ele na paróquia, ele faz, né, além de colaborador do bispo e do sacerdote, ele tem um serviço na igreja também. O diácono pode
ele fica encarregado também das obras sociais da igreja, não é? Então ele pode também fazer a celebração da palavra, porque como ele não pode celebrar a missa, mas ele pode ministrar a celebração da palavra. Então o diácono ele pode fazer muita coisa também na igreja. Por isso que a igreja hoje, graças a Deus, depois do Vaticano II, os diáconos ajudam muito nas igrejas, graças a Deus. Para a ordenação ao diaconato, só o bispo impõe as mãos. Então, um padre não pode ordenar um diácono, tem que ser o bispo, porque o bispo é sucessor dos apóstolos, tá bom? Então, o Papa ordena os bispos, e os bispos ordenam os padres e os diáconos. Tá vendo, gente, como que a igreja é séria? A igreja, por isso que eu sou católico, a igreja é muito séria. Por isso que só tem sacramentos na igreja. Por quê? Porque tem que ser ordenado. Para ser diácono, padre e bispo, tem que ter autorização da igreja. Então ninguém pode se autodenominar diácono. Eu não posso chegar aqui amanhã e falar eu sou diácono. Não. Eu tenho que ter autorização da igreja para isso. Senão não é a igreja de Cristo. Porque Jesus falou, assim como o Pai me enviou, eu os envio a vós. Falou para os apóstolos. Então, gente, ninguém pode se dizer, eu sou fulano, eu sou Bertano. Por isso que eu fico indignado aí com pessoas aí se denominando apóstolo. Eu sou apóstolo de Cristo. Mas quem te deu essa autoridade, meu irmão? Quem te deu essa autoridade para você se dizer apóstolo de Cristo? Nem o bispo diz que é apóstolo de Cristo, ele é sucessor dos apóstolos. O Papa, ele não é sucessor de Cristo, ele é sucessor de Pedro. Né? Agora tem gente aí dizendo que eu sou apóstolo. Pelo amor de Deus, né? Como é que você pode dizer que você é apóstolo? Primeiro que você não pertence aos 12 apóstolos. Que eu saiba, você não pertence aos 12 apóstolos. Então quer dizer, como é que uma pessoa pode se dizer que é apóstolo? Não. A pessoa tem que ser ordenada para isso. As mãos são ungidas para isso. Ok? Então ninguém pode se dizer que eu sou diácono, eu sou padre, eu sou bispo. Não. Então, até para ser diácono tem que ser ordenado. Ok? Então só o bispo pode ordenar o diácono. Então, o diácono, por isso que o diácono tem que estudar também. Não é só o padre. Por quê? O diácono pode pregar. E o diácono não pode pregar o que ele quer, tem que pregar aquilo que a igreja ensina. Então o diácono ele tem que estudar também o catecismo, os documentos da igreja, não é só o padre e o bispo. Então, por isso que o diácono também faz teologia, tem que fazer. Então, por isso que eu falei aqui que alguns diáconos fizeram até teologia junto comigo. Eu sou leigo, entendeu? Mas o diácono, por que ele tem que fazer? Porque ele vai pregar para o povo. O diácono ele pertence à hierarquia. Então, ele vai pregar também a palavra de Deus para as pessoas, ok? Significando assim que o diácono está especialmente ligado ao bispo nas tarefas de sua diaconia. Então, o bispo é quem coloca o diácono, por exemplo, numa paróquia. Ele pode trocar o diácono de paróquia. O padre não pode fazer isso. Quem troca o diácono de paróquia é o bispo. Tá? Se for diocesano, se for de congregação, aí tem que obedecer o superior da congregação. Ok? Mas ninguém pode dar ordem no diácono a não ser o bispo. Tá? Agora, claro, ali na paróquia, o diácono também tem que estar subordinado ao sacerdote, né? Porque ele que manda ali na paróquia, mas na diocese quem manda é o bispo. Então ele está, vamos dizer, como diz aqui o catecismo, especialmente ligado ao bispo. Tá vendo? Então ele não pode também fazer nada sem autorização do bispo, ok? Então esse é o parágrafo 1569. O parágrafo 1570 diz assim: os diáconos participam de modo especial na missão e na graça de Cristo. Por quê? Porque eles são ordenados, assim como o padre, assim como o bispo. Então eles recebem também uma ordenação. Mesmo que seja num grau inferior. Inferior por quê? Eu vou explicar daqui a pouco. Tá? Mas não quer dizer inferior de importância, não. O diácono, para a igreja, ele tem a mesma importância do padre e do bispo. Tá? Por que diz que ele é inferior? Que é um cargo inferior? Porque ele pode, por exemplo, os sacramentos, tem alguns que ele não pode celebrar. O padre já pode. Então eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas em termos de importância, ele tem tanta importância quanto, por exemplo,
ele pode dar a bênção do Santíssimo, coisa que nós leigos não podemos. O diácono pode dar a bênção do Santíssimo. Por exemplo, o diácono pode benzer carro, benzer casa, isso tudo eu vou falar daqui a pouco, você vai entender. Então, o diácono, ele também participa da missão da graça de Cristo. Então, o diácono também, ele é chamado por Deus. Tá? É uma vocação também, porque ele vai participar da hierarquia da igreja. São marcados pelo sacramento da ordem, com um sinal, que a igreja chama de caráter, que ninguém poderá apagar e que os configura a Cristo. Olha que coisa bonita. Então, eles também são configurados a Cristo, que se fez diácono, isto é, servidor de todos. O próprio Jesus diz, eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir. Então o diácono, ele faz como Cristo fez. Por isso que ele usa também aquela, não é uma batina, mas é uma roupa, é uma roupa de diácono mesmo. Eu esqueci agora o nome. Depois o diácono que estiver me acompanhando aí me ajuda. Eu esqueci agora o nome da roupa do que o diácono usa, né? Que tem até a, eu não sei se é a estola ou se é a que fica assim. Eu esqueci agora o nome. Me perdoa. Então depois o diácono que estiver me acompanhando aí, o diácono Renato, o diácono Carlos e o diácono Francelino, se algum deles estiverem me acompanhando, me ajudem aí, que agora eu esqueci de cabeça o nome da roupa do diácono, né? Da vestimenta do diácono e daquela faixa que ele usa assim, não é? Como se fosse, né, uma cruz. Tá? Então, gente, ele também recebe o mesmo poder sagrado, não é? Do padre e do bispo, ok? Depois você leia lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 45, e Lucas 22, 27, onde Jesus fala, né, que assim como ele serviu, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Os apóstolos também tinham que servir a igreja. Então, por isso que o diácono também serve, né, a igreja, assim como Cristo, que é o nosso maior sacerdote, ele, entre aspas, também é um diácono. Então, ele simboliza essa missão do diácono, ok? Cabe aos diáconos, entre outros serviços, assistir ao bispo e aos padres na celebração dos divinos mistérios. Então o padre pode ficar no altar, o diácono pode ficar no altar, no presbitério, junto com o sacerdote que está celebrando. Nós leigos não podemos. E ninguém de outra religião. Eu já falei sobre isso na aula passada. Pessoas de outras religiões não podem ficar no presbitério. O diácono pode. Por quê? Mesmo ele não celebrando, quem está celebrando é o padre, ele pode, como diz aqui, assistir ao bispo e os padres na celebração da Eucaristia. Ok? E a celebração da palavra ele pode fazer, que não é missa. Então, celebração da palavra o diácono pode fazer. Ok? Sobretudo a Eucaristia. Então, ele distribuir a comunhão. Então, ele não pode fazer a consagração, só o padre. Mas ele pode distribuir a comunhão, tanto na missa quanto fora da missa. Então, o diácono pode levar a comunhão para um doente. E para pessoas que estejam em casa, que não possam ir à missa, o diácono pode fazer isso. Tá vendo? Distribuir a comunhão, assistir ao matrimônio. Então, casamento, matrimônio, na igreja, o diácono também pode fazer. E abençoá-lo. Então o diácono também pode dar a bênção. Qualquer tipo de bênção. Proclamar o evangelho. Então o diácono pode pregar. Por isso que eu falei que ele tem que fazer teologia. Né? Então ele pode proclamar o evangelho e pregar. Presidir os funerais. Então o diácono pode, se alguém morre, você pode chamar um diácono para dar uma bênção ali no corpo. Fazer uma oração ali, é o que a igreja chama de exéquias, né? Quando a pessoa morre, então o diácono ali, ele pode fazer uma oração ali, inclusive no cemitério também, é o que a igreja chama de bênção do corpo. Ele pode abençoar até a sepultura, que aquele corpo ali que vai ser colocado ali, um dia vai ressuscitar. Ok? Então até isso o diácono pode fazer.
e consagrar os diversos serviços de caridade. Ou seja, o diácono pode também trabalhar também com essa questão social. Por exemplo, o diácono Francelino, ele participa da pastoral da sobriedade. Não é? Então, quando ele estava aqui, ele estava nessa pastoral, madrugada com carinho, levando mantimentos, cobertor para as pessoas carentes. Então, o diácono também pode trabalhar nessa área social também da igreja. Então, o diácono é quem pode mexer com essas coisas, ok? Então, gente, tem muita coisa, tá vendo? Quanta coisa o diácono pode fazer? Então, para você que às vezes não quer ser padre, mas às vezes você quer ser diácono, o que que eu posso, o que que uma pessoa pode, que quer ser diácono, o que que ela precisa, tá? Então eu quero colocar aqui, tem que ser homem, mulher não pode ser diácono, como eu já expliquei. Então, se você é homem e quer ser diácono, o que que você tem que fazer? Vamos lá. Tem algumas coisas que a igreja exige. Tem algumas exigências que aqui não está. No catecismo da igreja não está, mas no Código de Direito Canônico está. O que é o Código de Direito Canônico? É aquele documento que rege a igreja, né? É o estatuto da igreja. É ali diz tudo que o diácono pode fazer, que o padre pode fazer, que o bispo pode fazer, que o Papa pode fazer e que nós leigos também podemos fazer. É o documento que o Lutero, na época da Reforma, queimou em praça pública. Ok? Por isso que ele foi excomungado na época. Só na Igreja Católica que existe. Então, o que que o Código de Direito Canônico fala sobre a pessoa que quer ser diácono? Se eu falar alguma coisa errada, alguma besteira aqui, vocês podem me corrigir. Se tiver algum diácono aí, se eu falar alguma coisa errada, vocês podem puxar minha orelha, podem me corrigir aí, tá? Mas vamos lá. O que que o Código de Direito Canônico fala para a pessoa que quer ser diácono? Ok? Primeiro, algumas exigências que a igreja faz. Tem que ter pelo menos 35 anos. Abaixo de 35 não pode ser diácono. Tá? Então tem que ter pelo menos 35 anos. Ok? Eu estou falando, gente, do diácono permanente. Não é aquele que vai ser padre. Tá? Eu estou falando daquele que vai ser somente diácono. É para esse que eu estou falando. Tá? Não é para aquele que vai ser só um tempo, né, diácono e depois será padre. Não, não é isso. É para aquele que só vai ser diácono. Ok? Uma vez diácono, diácono para sempre. A pessoa não deixa de ser diácono. Assim como a pessoa que é padre e bispo não deixa, e papa não perde o seu ministério. Uma vez padre, padre para sempre. O diácono é a mesma coisa. Mesmo que ele até deixe de exercer o cargo por algum motivo, ele continua diácono. Tá? Ele não perde, assim como o padre, porque o sacramento da ordem não tem como apagar. Batismo, crisma e ordem não apaga e não repete. Uma vez ordenado, ordenado para sempre. Então o diácono tem que ter 35 anos. O diácono geralmente é casado. O diácono permanente é casado. A esposa tem que autorizar. Por quê? Porque ele vai participar da hierarquia da igreja. Então a esposa tem que autorizar, fazer acho que até por escrito, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que até por escrito, para ela poder não se arrepender depois. Então ela tem que autorizar por escrito que o marido seja diácono, porque uma vez diácono, né, ele sempre vai ser diácono, mas ele vai trabalhar na igreja, na hierarquia da igreja. Então a esposa tem que autorizar, ok? Se ele ficar viúvo, se a esposa falecer, ele não pode casar de novo. Aí ele tem que ficar viúvo, ele tem que ficar solteiro, celibatário para sempre. Tá? Porque ele é ordenado casado, mas se ele ficar solteiro, viúvo, desculpa, aí ele não pode casar novamente, ok? Então, tem que ter 35 anos, a esposa tem que autorizar e se ficar viúvo não pode se casar de novo, ok? Aí ele pode ser ordenado, né? Se ele se está dentro desse padrão, aí ele vai estudar teologia, filosofia, como o padre também vai, né, estuda, e aí se o bispo aceitar ordenar ele como diácono, aí ele será ordenado, e aí o bispo vai mandar ele para uma paróquia para ajudar algum sacerdote, tá? E se o bispo achar conveniente, pode até trocá-lo de paróquia, só o bispo pode fazer isso, ok? E o que o diácono pode fazer? Relembrando, o que o diácono pode ou não pode fazer, tá?
Veja, em termos de sacramento, o diácono pode celebrar matrimônio e batismo. Aqui não fala, aqui só fala do matrimônio, mas o diácono também pode celebrar batismo. Tá? Agora, ele não pode confessar, ele não pode dar unção dos enfermos e não pode celebrar a missa. Tá? Esses 3 sacramentos também ele não pode. E nem o sacramento da ordem e nem o sacramento do crisma. Isso aí tem que ser o bispo. Nem o padre pode. Tá? O sacramento da ordem e o sacramento da crisma tem que ser o bispo. Tá? E a confissão, a unção dos enfermos e a missa tem que ser o sacerdote, tem que ser o padre. Então, em termos de sacramentos, ele pode celebrar batismo e matrimônio, ok? Agora, ele pode, além dos sacramentos, ele pode fazer, né, o que o catecismo já disse aqui. Além da celebração da palavra, ele pode dar a bênção do Santíssimo, que eu já falei. Ele pode abençoar casa, carro, pessoas. Então, se você está precisando de uma bênção para sua casa, o padre não pode, chama o diácono. Ele pode fazer uma bênção na sua casa, porque ele é ordenado. Tá? Então, ele pode dar bênção em objeto, carro, casa e pessoas também. Exorcismo ele não pode fazer, só o padre, assim mesmo, o padre que é exorcista. Então, é o único sacramento que ele não pode, é o único sacramental que ele não pode ministrar é o exorcismo, aí tem que ser o sacerdote. Mas o resto ele pode fazer tudo, dar bênção, não é? Ele pode fazer todas as outras coisas que o padre também pode fazer, ok? Parágrafo 1571. Desde o Concílio Vaticano II, que eu já expliquei, a Igreja Latina, ou seja, a Igreja do Ocidente, restabeleceu o diaconato, aquilo que eu já expliquei antes, não é? Como grau próprio e permanente da hierarquia. Então, uma vez diácono, diácono para sempre, já expliquei. Ao passo que as igrejas do Oriente sempre o mantiveram. Aqui, gente, ele está falando da Igreja Católica do Oriente, tá? Aqui ele não está falando da Igreja Ortodoxa, tá? Existe a Igreja Católica do Ocidente e existe a Igreja Católica do Oriente, ok? Então ele está falando dessas igrejas, tá? Ele não está falando da Igreja Ortodoxa, que é a igreja que separou da Igreja Católica em 1054. E está separada até hoje. Eles não obedecem ao Papa, ok? Então ele está falando aqui da Igreja Católica do Oriente, tá bom? A Maronita, a Melquita, é desses que ele está falando, tá? E os nossos irmãos protestantes não têm diácono, por quê? Porque eles não têm o sacramento da ordem. Tem algumas igrejas, né, vamos dizer assim, que algum lá se autodenomina diácono, mas a Igreja Católica não aceita e não considera nenhum diácono da Igreja Protestante. Por quê? Porque eles não são ordenados. Ok? Se não é ordenado, então a igreja não aceita. Então, para a Igreja Católica não é válido a ordenação em nenhuma igreja protestante, porque eles não têm o sacramento da ordem. Tá? Com todo respeito, com todo carinho, com todo amor aos irmãos protestantes. Mas eu tenho que falar aquilo que a igreja me manda falar, aquilo que a igreja me ensina. Ok? Então a igreja do Oriente sempre teve diácono, né? A igreja do Ocidente teve na igreja primitiva, depois ficou um tempo sem, e depois do Concílio Vaticano II retomou novamente o diaconato, ok? Graças a Deus. Então foi uma bênção o Concílio Vaticano II, e tem gente que ainda critica o Concílio Vaticano II. Tá? Esses diaconato permanente, que pode ser conferido a homens casados, constitui um importante enriquecimento para a missão da igreja. Por quê? Porque o diácono ele pode se casar, o padre não. Então, a pessoa que quer ser diácono, ela pode ser casada. Tá? Já a pessoa que quer ser padre, né, aí já não pode mais. Então, além disso, ela ainda tem que ser celibatária. Já o diácono permanente, ele pode se casar, desde que obedeça aquelas regras que eu falei. 35 anos, a esposa autorize, e se ele ficar viúvo, aí não pode casar de novo, ok? De fato, será útil e apropriado que aqueles que cumprem na igreja um ministério verdadeiramente diaconal, quer na vida litúrgica e pastoral, quer nas obras sociais e caritativas,
sejam corroborados e mais intimamente ligados ao altar pela imposição das mãos, que eu já expliquei, já falei, tradição que nos vem desde os apóstolos. É só você ler lá, Atos capítulo 6, você vai ver. Né? Tem, por exemplo, tem o diácono Filipe, lá em Atos capítulo 8, que ele prega para aquele rapaz que estava lendo o profeta Isaías. Ele estava lendo o profeta Isaías, chega lá o diácono Filipe e começa a falar, a pregar para ele. Temos o diácono Estevão, Santo Estevão também. Não é? Então, quer dizer, tem muita gente lá no Novo Testamento, né? É a hierarquia da igreja do Antigo Testamento. Tá? Diácono, presbítero e bispo. Ok? Tradição que vem desde os apóstolos. Destaque desempenharão mais eficazmente o seu ministério mediante a graça sacramental do diaconato. Então, gente, também é uma vocação. Então não é que a pessoa tem que ser um chamado de Deus, não é? Eu quero ser diácono. Não, por exemplo, eu não senti o chamado para ser diácono. Eu já estou encerrando e eu quero encerrar falando isso. Eu fui chamado para ser diácono. Quando eu fiz teologia, não é? Eu fui chamado para ser diácono, né? Mas eu não senti o chamado para ser diácono. Assim, também como quando eu era novo também, eu achei que eu poderia ser padre, mas também vi que não era a minha vocação. Assim também eu vi que Deus também não estava me chamando para o diaconato. Então também é uma vocação. Então por isso também que a pessoa tem que ter um discernimento, né, também porque o diácono é diferente do leigo. O diácono, ele participa da hierarquia da igreja. Ele pertence ao clero. Não é? Então ele tem que ter uma preparação também muito especial para essa missão que Deus colocou na Santa Igreja para ele. Amém? Espero que você tenha gostado. Se tiver algum diácono aí, né, se eu falei alguma coisa errada, me corrige, tá bom? Eu sei o que está no catecismo, está no Código de Direito Canônico, e aquilo que eu aprendi com a igreja, mas eu posso ter falado alguma besteira aqui. Se eu falei alguma coisa, se tiver algum diácono aí, e peço também a bênção, né, dos diáconos também, para que eles possam continuar fazendo esse trabalho maravilhoso na Santa Igreja, aí, ajudando os bispos e os sacerdotes, ok? Nessa missão de levar a palavra de Deus para os fiéis. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Não acabou não, tá, gente? Acabou essa parte, mas na próxima aula nós vamos continuar falando sobre o sacramento da ordem. A celebração deste sacramento. Como que é celebrado, né, o sacramento da ordem? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre isso. E é muito bonito, gente. Quem ainda não participou, deve participar, porque, olha, é muito bonito uma ordenação, né, ou de um diácono, ou de um padre, né, tanto faz, é muito bonito. Né? Se você nunca participou, você deveria pelo menos assistir pela televisão, que realmente é uma coisa muito bonita. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.